Parece que agora vai dar certo, né? Não sei como é que nós vamos fazer em relação ao tempo, né, que precisa ser computado. A gente tem esse compromisso com os candidatos, todos eles terão o mesmo tempo. Já estamos, felizmente. Bom dia, Pedro. Foi difícil, mas deu certo, né? Bom dia, Cíntia. Bom dia, Efraim. Foi difícil essa tecnologia moderna, para quem já está passado dos anos assim, a gente apoia um pouquinho, né? Nada, que é isso. Mas Vamos estamos lá. aqui. Olha, o Pedro Laurentino, ele é candidato pela UP. Ele vai até falar sobre esse partido daqui a pouco. E ele é servidor concursado do Tribunal Regional do Trabalho, sindicalista e coordenador do Comitê Memória, Verdade e Justiça, que trabalhou no Brasil inteiro, aqui no Piauí. Ele fazia essa coordenação, também é escritor, autor de vários livros e tal. Pedro, por que você decidiu se candidatar à Prefeitura de Teresina agora em 2020? Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos mais uma vez e assim, agradecer o espaço. Eu acho que esse espaço democratiza um pouco mais o processo eleitoral, que não é muito democrático. Eu acho, sim, que a pergunta correta é por que não ser candidato? O momento ele não comporta assim, omissões. É um momento bastante ameaçador para as instituições, para a democracia, para a liberdade, para a Constituição brasileira. É um momento de retirada de direitos. Nós tivemos uma reforma trabalhista que retirou inúmeros direitos dos trabalhadores. Nós tivemos uma reforma da Previdência a nível nacional e a nível estadual também, que também retirou o direito do pessoal se aposentar, e não comporta omissão. Então, o momento é de você se pôr à luta, se colocar à disposição de uma causa que é a causa contra o fascismo, que é a causa em defesa da liberdade, que é a causa para que a cidade de Teresina, o povo de Teresina, tenha direito à sua cidade, porque a verdade é que a grande maioria não tem direito à própria cidade. Então, são diversas causas. O momento, então, é por que não ser candidato. Então, eu fui convocado pelo partido, que é um partido novo, construído agora, foi registrado agora em dezembro de 2019. Quer dizer, conseguiu um feito que nem o Bolsonaro conseguiu, que foi registrar o seu partido, e a gente só com militância, voluntária, estudante, gente jovem, trabalhador, gente de bairro, mulheres, a gente conseguiu montar esse partido, ressalto, discutindo com o povo, essa história de que o povo não quer saber de política, depende da política. A política do toma lá da cá, a população não quer discutir, mas a política para discutir as causas do desemprego, as causas da situação de miséria que o povo vive, isso eles querem discutir. E tudo isso sem um centavo sequer de dinheiro do empresário, que, na nossa opinião, é quem contaminou a política brasileira, de sorte que os representantes que nós temos, eles estão muito mais interessados em bater continência para quem o financiou do que para quem o elegeu. Então, por isso, nós somos candidatos. Muito bem. Pedro, também queria perguntar para você, já o Efraim também vai fazer uma pergunta. A gente está em meio a uma pandemia e depois dessa pandemia nós vimos que teremos muitos problemas, como o problema habitacional, por exemplo. Isso já vem se confirmando em outras cidades. Quero saber de você, né? E caso seja eleito prefeito de Teresina, vai ser o prefeito após pandemia. O que você já pensou para a cidade? Qual é o seu planejamento em relação a isso? Bom, primeira coisa, Cíntia, é a gente externar aqui o nosso sentimento de pesar pelas milhares de mortes no Brasil, e aqui em Teresina nós temos mais de 1.300 vítimas fatais, mais de 50 mil pessoas contaminadas, e assim, não é uma gripezinha, é uma tragédia que se abate sobre a espécie humana, e não tem outra medida, até hoje não tem outra medida a não ser o isolamento social. Não tem vacina, essa cloroquina não tem comprovação nenhuma, é muito mais uma propaganda política do governo do que outra coisa, e assim, então nós queremos externar esse sentimento de que o confinamento e o isolamento social ainda é o último caminho. Inclusive, vamos fazer uma eleição em condições atípicas, né? Particularmente para a esquerda, fazer campanha significa o contato corpo a corpo, o contato direto, o comício relâmpago, a entrega do panfleto. Isso nós vamos ter que rever como é que nós vamos fazer e reaprender a usar mais a mídia das redes sociais e a mídia mesmo convencional. Questão de moradia, primeiro, já é um problema aqui em Teresina, independente de pandemia. Nós temos mais de 30 mil famílias morando de favor, ou seja, 2, 3 famílias no mesmo teto, ou pagando aluguéis caríssimos, os aluguéis de Teresina são muito caros, ou morando em barraco, ou até já morando nos bancos da cidade. Se você passar pela Frei Serafim ultimamente,
você vai ver que tem gente dormindo nos bancos. Então, e em contrapartida, há uma especulação imobiliária muito grande. Por exemplo, só no centro de Teresina, nós temos 2.000 casas vazias. Essa estimativa é feita a partir do estatístico do IBGE de 2010, onde havia 900 casas vazias. De 2010 a 2020, com a crise imobiliária e a crise financeira, com certeza esse número dobrou. E essas casas servem essencialmente para a especulação imobiliária. Isso não resolve o déficit habitacional da cidade. Nós temos 30 mil, mas também não pode ter tanta gente sem casa e tanta casa sem gente. A gente pretende meter o dedo nessa ferida, para começo de conversa. O centro tem que ser ocupado com moradores, como era antigamente. Não pode ser esvaziado. Isso não implica em você fazer novas leis, não basta você aplicar o Estatuto da Cidade. Eu estou com ele aqui em mãos, que é uma lei de 2001. Eu me lembro que eu participei bem da elaboração, da discussão desse processo quando vim aqui, e essa lei foi engavetada, e ela é uma ferramenta essencial para você combater a especulação imobiliária. Não adianta a prefeitura baixar o IPTU como quer baixar para as pessoas voltarem a morar. As pessoas não saíram do centro da cidade porque o IPTU estava caro. É por motivo de especulação imobiliária a grande motivação deles. Então, o que você tem é IPTU progressivo e depois de 5 anos o Estatuto da Cidade diz, se não resolver, se o imóvel continuar sendo subutilizado, você pode desapropriá-lo. Então, esse é um caminho, uma ferramenta para a gente começar a discutir a questão da moradia na cidade de Teresina. Quer dizer, e o centro da cidade, registre-se, é onde você tem as melhores estruturas urbanas da cidade. Asfalto, não falta água, não falta luz, tem ônibus, tem as escolas do estado do município, as melhores escolas estão no centro da cidade. Quer dizer, no entanto, as pessoas estão morando na periferia distante, nas condições que eu falei, em condições precárias. Então, esse é um caminho que a gente aponta. E o outro caminho, de fato, é você fazer as construções das habitações. Pois não. Certo. Efraim? Doutor Laurentino, bom dia, doutor Laurentino. A minha dúvida é o seguinte, eleito, você vai mudar o atual sistema de transporte público e esse atual também sistema de paradas, esse novo que foi montado com a expectativa de mudanças, a gente pensava que era inspirado em Curitiba, não parece, vale o resultado, mas não pareceu com o caso de Curitiba. Eu queria saber o que o senhor vai fazer em relação ao sistema que está implantado e esse corredor de tráfego para ônibus. Bom dia, Efraim. Do jeito que está, que não pode ficar de maneira nenhuma. O sistema integra da prefeitura mais desintegrou do que integrou. Porque as pessoas passavam meia hora ou 40 minutos para chegar ao seu destino, hoje está passando 1h30 ou 2 horas. E assim, os motoristas e cobradores, por exemplo, estão trabalhando hoje sem nenhuma, sem máscara, sem nada, não é fornecido, e sem receber o auxílio alimentação e sem direito a plano de saúde. Nós temos na cidade de Teresina cerca de 1/3 da população que recebe abaixo de R$14. Isso é algo em torno de 260 mil pessoas. Desses aí, mais de 50 mil recebe 5,50 por dia. Ora, a passagem de ônibus é R$8, essa pessoa não tem direito nem de ir nem de vir. Então, você tem que dar, em primeiro lugar, o passe livre ao desempregado e àquele que está em situação de miséria, de miserabilidade, abaixo da linha de pobreza. E você tem que ter uma fiscalização longa e apontar no caminho, sim, da estatização. As pessoas dizem que não pode estatizar. O transporte público, ele é um transporte coletivo, ele é um direito social que está na Constituição, porque ele é um direito que assegura os outros direitos. Se eu não tenho um transporte coletivo, eu não tenho direito ao trabalho, eu não tenho direito à escola, eu não tenho direito ao lazer. Então, ele é um direito que assegura outros direitos. Por isso que ele é importante e ele é do município. O município é que delegou poderes aos empresários que, na verdade, tem mais poder sobre a prefeitura do que a prefeitura tem sobre o SETUT. Quer dizer, se o ônibus tem que sair de 15 em 15 minutos ou de 20 em 20 minutos e sai de 1 em 1 hora, não tem nenhum fiscal da prefeitura para punir, para multar e para exigir que seja cumprido e até para intervir, para fazer intervenção. Quer dizer, a intervenção não é uma questão só, quer dizer, de partido de esquerda. Eu já vi o Alferraz aqui, na década de 80, fazer intervenção em empresa de ônibus. O Mário Covas, em São Paulo, já fez intervenção, quando foi prefeito, em empresa de ônibus, e não cumpria as determinações. E você apontar no sentido do transporte coletivo, que seja, de fato, mais digno, que dê dignidade às pessoas ao se locomover. Além da questão
de trabalhar o metrô. Quer dizer, o metrô de Teresina, que não é uma questão só do município, é uma questão mais do Estado, tem um âmbito federal, mas a interligação é só da Zona Sudeste ao centro. Você não tem interligação norte-centro, você não tem interligação norte-sul, você não tem interligação leste-centro. Então é preciso você começar a trabalhar, porque é o transporte mais rápido que existe, quer dizer, e você consegue dar mais dignidade às pessoas. Então essa questão do transporte, do jeito que está, não ficará, o CETUD vai ficar no seu devido lugar, e a prefeitura tem que assumir a sua responsabilidade. E aqueles que têm direito ao passe livre, como estudantes, como desempregados, com certeza nós iremos instituir. E também obrigar as empresas a cumprir as suas obrigações trabalhistas com os motoristas e os cobradores. Pedro, existe também hoje uma demanda muito grande pela pauta ambiental. Nós temos aqui diversos telespectadores que diariamente nos mandam mensagens a respeito disso, relato, e a gente percebe que a cidade vem cobrando isso. A gente recebe até alguns projetos aqui para Teresina de telespectadores nossos. Por exemplo, urbanização das margens do rio, então muita gente cobra isso também. E outras ações da área ambiental. O que é que você pensa para essa área? Muito bem, excelente pergunta. Eu irei, depois de amanhã, participar de uma live exatamente sobre a questão ambiental feita por instituições ambientais aqui do Piauí. Eu acho que é com todos os pré-candidatos. Veja só, os rios de Teresina são esgotos a céu aberto. A última levantamento é que havia 200 bocas de esgoto despejando dejetos nos rios Parnaíba e no Rio Puti. Cerca de 80% a 90% do esgoto teresina não é tratado. Então, nós estamos bebendo e nos servindo de águas, quer dizer, que não tem tratamento adequado. E os rios estão morrendo. Quer dizer, e o primeiro, quem mais sofre é quem depende do rio diretamente. Quem mais sofre é o pescador, que não tem peixe, é o canoeiro, é o balseiro, é a lavadeira, que vai fazer o seu serviço, lavar as roupas em situação, quer dizer, de risco da sua saúde. E os vazanteiros, não tem mais vazante em Teresina. Quer dizer, você tinha, depois do inverno, você tinha as vazantes, não se faz. E a população como um todo. Eu fui criado em Teresina, aqui, na década de 70, os rios eram o ponte da cidade. Dia de domingo, onde você ia, ou para a Coroa do Parnaíba, ou para a prainha ali do Rio Puti, embaixo da ponte Juscelino Kubitschek. Isso também acabou. Os rios estão morrendo, estão sumindo. E não é só isso, não. Teresina é uma cidade que, do ponto de vista do saneamento, de cada 5 casas, apenas uma tem esgotamento sanitário. E isso, inclusive, é prejudicial à saúde. Teresina é uma cidade que está se expandindo muito rapidamente, quer dizer, do ponto de vista do norte e sul, é a expansão mais horizontal, Zona Leste é a expansão mais vertical, mas isso impacta diretamente a questão da vegetação e a questão da sensação térmica na cidade de Teresina e a insolação, que traz câncer, de pele, que traz outras coisas. Então, isso são questões que a gente precisa ter um cuidado diferente, porque a cidade verde não está sendo mais cidade verde, e não é por culpa da população. Se você andar nas ruas de Teresina, quase toda casa tem um jardim, tem uma mangueira. Ao lado da minha casa tem uma bela cajazeira que é pública e que dá, além de sombra, dá o alimento para as pessoas, passam na rua, vão colhendo cajado. Então, tudo isso aí é importante. Agora, a prefeitura tem que cuidar, e não está cuidando, não está fazendo a sua parte. Não adianta ter algumas reservas importantes, como o Zoo Botânico, como outros, se você não cuida do principal, que é o seu rio, quer dizer, que é o seu meio ambiente para você. Isso é qualidade de vida. Diz a Organização Mundial de Saúde que de cada real investido no saneamento básico, você economiza 9 lá na ponta, lá na saúde. E aqui em Teresina você tem gente que ainda defeca no saco plástico e joga um aviãozinho lá embaixo. Isso é barbárie. Então é preciso que você faça o saneamento, é preciso que você tenha um olhar especial sobre a questão ambiental e chame os ambientalistas para participar do processo, que eu acho que eles têm muito mais conhecimento técnico. A questão do resíduo sólido, por exemplo, quer dizer, nós não temos um chamado aterro sanitário como se deve. Nós temos um intermediário entre o lixão e o aterro sanitário. E aí você precisa resolver. E com vida útil de 5 anos. A informação que tem é que o aterro sanitário de Teresina, chamado aterro sanitário, ele tem vida útil só de mais 5 anos. E a prefeitura quer o quê? Privatizar o sistema de coleta, quer dizer, privatizar inteiramente. Como privatizou o fornecimento de água e piorou, se a GESPISA não era boa, a Águas de Teresina conseguiu piorar, como piorou a questão da energia, quer dizer, se a CEPISA era ruim, a Equatorial está muito pior,
Então, o poder público tem que assumir a sua responsabilidade, não é delegando, é assumindo responsabilidade. Ok, Efraim? Eu gostaria de saber, senhor, o que você pode fazer para os jovens que hoje, principalmente jovens de periferia, que estão muito envolvidos, são vítimas do tráfico de drogas, não têm perspectiva de trabalho e mesmo de educação. O que você pode fazer para os jovens da periferia? Eu quero só lembrar aqui o Pedro, que a gente só tem, Pedro, só um minutinho, a gente só tem mais 6 minutos. Então, assim, eu sugiro que você siga direto para as propostas, para a gente aproveitar melhor esse tempo. Então, as propostas em relação aos jovens. Pois não. O que falta com relação ao jovem? Presença do Estado. Presença do Estado. Quer dizer, você vai combater a violência, não é como fez aqui o que hoje é candidato, Fábio Abreu, pisando no pescoço de um jovem negro e exibindo a fotografia dele no Brasil, no Piauí inteiro. Quer dizer, não é isso. Eu nunca vi o Fábio Novo pisar no pescoço, no cangote, como se diz aqui no Piauí, de um filhinho de papai, que faz arruaça na cidade, que faz pegas, que consome e vende cocaína, que mata as namoradas das mulheres, pelo simples fato de serem namoradas das mulheres. Quer dizer, então, para combater a violência, você combate com a presença do Estado. Em Teresina, de cada 40% dos jovens de 15 a 17 anos, nem estuda nem trabalha. É o chamado jovem neném. Quer dizer, evidentemente que se o Estado não chega, o fuzil do traficante chega primeiro. E carrega esse jovem. Então é preciso chegar com oportunidade. Essa história de que, primeiro, Teresina é um oásis em termos de educação alto lá. Alto lá. Porque se fosse, não tinha tanta criança fazendo malabarismo, nos sinais, quer dizer, em atividade de labor, não teria esses jovens aí sem perspectiva de vida. Porque quando você não tem perspectiva nenhuma, você não estuda, não trabalha, quer dizer, você tem que levar alguma coisa para sua casa e você termina sendo seduzido pelo tráfico de droga, cuja política de combate também fracassou. Aqui no Piauí e no Brasil todo. Essa é uma política de combate de violência apenas fracassou. Então, nós temos que dar oportunidade de estudo, oportunidade de trabalho, oportunidade de cultura, oportunidade de esporte, oportunidade de lazer, para essas pessoas voltarem, quer dizer, até uma perspectiva de resolver a sua situação, quer dizer, trabalhando, produzindo alguma coisa, fazendo alguma coisa. Senão, não vai conseguir. Então, essa é a realidade da juventude, que é uma juventude que está largada. E a questão cultural também é muito importante. Teresina, o problema de Teresina não é talento cultural. Nós temos talento que sobra. Okay. Fazendo música, fazendo rap, fazendo hip hop, grafiteiros. Eu vi aí o Mauro Sampaio falar dessa questão do grafite, das pinturas, e tem mesmo. Agora é preciso ter oportunidade, e não se gasta muito para você dar visibilidade, porque o artista, ele precisa de visibilidade. Certo? Então, aquela questão de aprender violão, que era uma política boa que a prefeitura tinha, quer dizer, de você levar violão para as escolas. Quer dizer, um jovem da periferia não tem condições de comprar um violão. Tá certo. Dizer, então, você dá o violão, não a ele, você bota o violão na escola e bota um professor, e você vai ensinar e dá uma perspectiva de crescimento social para essa pessoa. E depois a questão da escola. Muito bem. É mentira que nós vivemos num oásis de educação. Aliás, acabaram de ser reprovadas as contas do prefeito do Cléber Montezuma pelo Tribunal de Contas do Estado. Quer dizer, desvio de dinheiro da educação. Mas a educação, de verdade, é aquela educação onde a criança se sinta dignificada. Quer dizer, é a educação transformadora. E isso você dá através da escola em tempo integral, são os escolões do Brizola, pensado pelo Darcy Ribeiro, e que foi soterrado no Brasil. Aliás, nós tínhamos 4 escolões aqui em Teresina e o Cléber Montezuma acabou todas elas. Certo? Então, não é esse o motivo. A escola realmente é uma escola transformadora, é a educação do oprimido e não é a educação do opressor. Tá então, certo, são esses os caminhos. Cerrei? Quase. Então, para a gente finalizar, é o seguinte, a gente sempre vai ter aqui no programa essa parte final. Eu acho importante a população entender melhor, conhecer melhor aquela pessoa que está disputando esse cargo majoritário. A gente separou um vídeo aí da sua rede social, queria colocar um trechinho desse vídeo, Amanda, se possível. Alô, Renato, os Black Caps e Blue Caps de todo o Brasil rendem a sua homenagem. Valeu mesmo. Tudo é solidão quando eu
Então, Pedro, é o seguinte, quem é você e por que as pessoas votariam em você? Porque como você me convenceria e ao Efrem Ribeiro e aos telespectadores votar para você em 1 minuto? Em 1 minuto, primeiro nós temos que formar uma ampla frente antifascista. Quer dizer, as eleições municipais têm que ser, ao mesmo tempo, eleições também de caráter nacional. Quer dizer, há um fascismo solto no Brasil e é preciso combatê-lo, fazer das eleições municipais uma grande trincheira em combate ao fascismo. Por isso que nós estamos com essa candidatura aglutinando mais setores de esquerda. Nós estamos junto com o Partido Comunista Brasileiro nessa empreitada. O mais antigo partido do Brasil em vigor e o mais novo, que é o P. Segundo, nós temos que a população tem que ter direito à sua cidade. Não tem. A cidade de Teresina ainda é a cidade dos ricos. É uma cidade dos ricos. E é preciso que a população pobre, que mora na periferia, que recebe apenas R$14 por dia ou R$5,50 por dia, que vive espremido dos ônibus, possam realmente, de fato, exercer aquela frase, é feliz quem vive aqui. Porque no momento não é feliz quem vive aqui. Ninguém pode ser feliz sofrendo. E nós queremos que as pessoas sejam felizes realizando as suas necessidades materiais e espirituais. A nossa candidatura é para isso. Muito bem, Pedro, muito obrigada aí. Obrigada pela participação, por abrir essa nossa série. Tem 2 recadinhos para você aqui, para você guardar aí no seu planejamento, pedindo para você tratar da questão das queimadas, combater com muito mais veemência e também para você cuidar da causa animal. São 2 recadinhos, a gente não tem mais tempo, mas você fica sabendo que tem gente preocupada com esses temas aqui na cidade, tá bom? Bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito obrigado. Bom dia, muito obrigada.